O Augusto Lima, que é o ex-sócio do banco, é o ex-sócio petista do banco, sim. o Augusto Lima, ex-sócio do banco, enviou mensagens a Daniel Vorcaro que mostram a proximidade entre os dois, mesmo depois do fim da sociedade. Jacques Wagner é mais grave do que se pode imaginar. Ah, vá. Nossa, que introdução bonita essa, hein? Ou introdução de bosta, né? É o que eu tô falando o repórter que chega pro cara que fez o gol da vitória. Você tá feliz com o resultado? Você gostou de fazer o gol? Pelo amor de Deus. Dentro do PT, o clima foi de acusações e o alvo predileto no partido foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Andrônico Andrógeno Andrei Rodrigues, que viajou com Lula para o exterior e, durante essa viagem, o nome de Jacques Wagner, no caso Master, veio à tona, alegando um dos maiores redutos eleitorais de Lula, já que Bahia e Ceará são os fiéis da balança da reeleição petista. A ala política do governo Lula e o próprio Ministério da Justiça cobraram duramente André Andrônico pelo fato do Palácio do Planalto não ter sido alertado sobre os mandados de busca e apreensão contra Jacques Wagner. O diretor-geral manteve a postura de que a PF agiu sobre estrita ordem judicial de sigilo emitida pelo STF, a qual proibia o compartilhamento de informações com o Executivo. E isso gerou um forte processo de fritura de Andrei por parte de ministros do governo, que passaram a acusar a Polícia Federal de agir com excessiva independência e de expor Lula a crises desnecessárias. Bom, virou Gestapo, esse é argumento de Gestapo, não é, claro? É, sem dúvida alguma, né? E óbvio, correndo para a narrativa deles, que saiu nas redes sociais, dizendo o seguinte, Pavinato: olha, tá vendo? Para com esse mimimi de que só ataca bolsonarista, de que a PF só ataca bolsonarista, a PF do Lula só ataca bolsonaristas, tá atacando também o líder do governo. Mas isso já caiu por terra hoje, depois de chamar de volta aí os delegados, que inclusive estavam, alguns deles, no gabinete do André Mendonça. Então isso foi uma pronta resposta para tentar se contrapor ao que está acontecendo, porque, óbvio, o núcleo duro do Lula foi atingido com isso. A gente já falou aqui, Pavinato, porque estamos falando do Master há mais de 4 meses, não é? Nós estamos falando do Master desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 junho, meses. vai fazer 7. Vai fazer 7 meses. Então, olha quanto tempo está se falando sobre o Master. Não, já fez, porque foi 17 de novembro, 17 Isso, a prisão dele, exatamente. 7 meses. Então, olha só, a gente desde o princípio... 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. A gente falava desde o princípio que o começo da questão do Banco Master tinha começado na Bahia. O DNA era na Bahia com o Augusto Lima, que é compadre do Jacques Wagner, que inclusive comprou um apartamento para ele, olha só. E as explicações que o Jacques Wagner deu não foram lá muito boas. A frase que vazou da comunicação deles dizia assim... O comprado e comprou o comprimido. O compadre comprou o comprimido. Compadre comprou o comprimido. O compadre comprou o comprimido. Compadre comprou o comprimido. Agora, compadre com pressa comprou comprimido. Compadre com pressa comprou o comprimido. Fala aí, Ricardo. Compadre com pressa comprou o comprimido. Muito bem. Muito bem, olha só. E aí a frase que foi pega pela Polícia Federal foi assim, ó, aspas, para o Jacques Wagner, tá? Fica quieto, a altura do vão tá falando, o alemão não deixa eu prestar atenção em você aqui. Aspas, então, que é do Jacques Wagner isso. A altura do vão é de 2,45 m, fecho aspas. Essa comunicação do Jacques Wagner fez com que a Polícia Federal examinasse se ele teria comprado algum imóvel e descobriu esse imóvel no valor de 2.450.000. Olha que coincidência. Não, coincidências não existem. Aí o Jacques Wagner deu uma entrevista dizendo que era um apartamento para a filha, que ele pediu para o Augusto Lima comprar na planta e depois ele recompraria. Não faz o menor sentido. Faz, porque quem compra na planta colhe. Já diz o velho deitado. Não. Mas depois que estiver pronto, vai pagar mais caro, por isso não faz sentido economicamente. Então, há realmente, como disse a matéria aí, muito a se explicar.
não é o final, tem muito mais coisa. Vou continuar batendo na tecla dos precatórios, porque só o Tribunal de Justiça da Bahia liberou 115 milhões de reais para o Banco Master. Isso precisa ser investigado. E lá no TRF1 já liberaram muito mais, não só para o Banco Master, como para a REAG, que negociaram esses fundos. Então há muito a ser investigado, Pavê. Tem muito a ser investigado ainda ou não? Nossa, no caso da Bahia, se puxar, vai ser muito tempo investigando, porque a coisa toda, na minha opinião, nasceu lá na Bahia, a coisa é muito maior do que a gente imagina. E o que me chama muita atenção é como funciona o governo Lula. Olha que loucura. Eles queriam que a Polícia Federal... Nasceu na Bahia e nasceu ainda, pariram num trio elétrico. Pois é, debaixo de uma festa, né? Nesse escândalo só não foi atrás quem já morreu também. Não, só não foi atrás a Polícia Federal do Lula. Queriam que a Polícia Federal avisasse o Poder Executivo que ela faria busca e apreensão. Mas qual é a lógica de avisar que vai fazer a busca e apreensão para o cara esconder o que tem que esconder? Para chegar lá e não ter nada, só papel na mesa, controle de PlayStation? Não faz sentido nenhum essa loucura que está dentro do governo. É ali que a coisa tem que ser olhada. Parabéns ao ministro André Mendonça. É a luz do fim do túnel da justiça brasileira. E agora você vai ver que vai ter perseguição sobre a PF que fica à disposição dos ministros, com medo do que vai acontecer daqui para frente. Jacques Wagner não tem mais nem condição de ser líder do governo, não tem condição de se sustentar onde está mais, porque se colocar lupa André Mendonça, e o André sabe disso, vai encontrar uma sujeirada imensa aí, porque é aí que a coisa ganhou escala. O Banco Master já existia, o modus operandi dele já funcionava, mas foi na Bahia que a coisa ganhou escalabilidade. É dali que a gente vai pegar os cabeças desse esquema Master que domina metade da República Brasileira. Esquema Master. E ele fala de esquema, viu, Pavê? Desculpa de não te cortar. Ele fala, o próprio Jacques Wagner fala assim, olha, eu sei, pode parecer um esquema não permitido, como se houvessem algum tipo de esquema que fosse permitido. Ele disse isso na entrevista. Não, tem esquemas permitidos. Qual o esquema? Os esqueminhos, contatinhos. Aquelas coisas poucas, assim. Exatamente. Paga uma continha aqui. Não estou falando de dinheiro. Esquema não é uma palavra. Qual é o esquema do trabalho? Esquema é um planejamento. Um sinônimo. Esquema é um planejamento. A língua portuguesa ela tem as suas nuances. Perfeito, tá bom. Por falar no caso Master... E por falar no caso Master, porque por falar no caso Master, se a pauta é do caso Master. É as junções do alemão das notícias. E por falar em caso Master, qual é o tema da pauta? Caso Master. É a amarração do alemão. Por falar no que nós estamos falando, tá uma coisa linda isso aqui. O Augusto Lima, que é o ex-sócio o ex-sócio petista do banco, o Augusto Lima, ex-sócio do banco, enviou mensagens a Daniel Vorcaro que mostram a proximidade entre os dois, mesmo depois do fim da sociedade. Em conversas de 29 de janeiro de 2025, captadas pela investigação, o Vorcaro diz a Lima, aspas, como ele é mineiro, né? Irmão, irmão, é que ele chama todo mundo de irmão, né? É irmão. Todos eles políticos, né? Irmão, na minha vida só sobrou ser menos. De todas as pessoas que passaram e que fiz bem, não quero saber de mais ninguém, são decepção, fecho aspas. Na sequência, o Augusto Lima respondeu para o Vorcaro. A recíproca é verdadeira. Como lhe disse, que bosta é essa? O que foi isso? Não entendi, Você não sabe entrar na piada, não entra para estragar. A recíproca é verdadeira. Como lhe disse que não bulisse, você buliu a Senhor. Essa menina, quando se assanha, ela faz... Não, isso aí é Al-Chan. Ele falou, como lhe disse, não é quanto, é com quem. Estamos e estaremos juntos. Hoje, amanhã e sempre. Que Nosso Senhor do Bom Fim e São Jorge ilumine vosso caminho. Vamos vencer. Beijo no coração, te amo. É meio homoafetivo nessas mensagens do Vorcaro, né? O Vorcaro e o Augusto Lima deixaram de ser sócios em maio de 2024 com a saída de Lima do Banco Master. A Polícia Federal
afirma que mesmo assim Augusto Lima seguiu seguiu atuando em parceria com Vorcaro, especialmente na tentativa frustrada de vender o Master para o BRB, o Banco de Brasília, por meio de uma operação fraudulenta. Aliás, desde o início das investigações sobre o Master, criou-se o mito de que Daniel Vorcaro era o chefe maior do esquema. Mas as informações reveladas recentemente indicam outro cenário. Enquanto Vorcaro atraía os holofotes, ou seja, ele era o responsável do bunga-bunga brasileiro, o Augusto Lima é que era o cérebro da operação. Além de sócio, o empresário baiano era também o CEO e mantinha contatos com integrantes dos 3 poderes, como a contratação de ex-ministros e reuniões com o Banco Central. Enquanto assim, o Augusto Lima ele lidava com os poderes e o Vorcaro lidava com os poderes com PH. Captou? Captei a vossa mensagem, amado guru. Os poderes com PH e o outro com os poderes da República. Resumindo, Augusto Lima trabalhava a máquina financeira e também política. Aliás, o Vorcaro era tão do bunga-bunga, tão festeiro, que logo depois da sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, quando gastou 40 milhões de reais para fechar um camarote e fazer uma festa para diversos convidados, como, é claro, o senador Ciro Nogueira, e alugar uma mansão no bairro de Santa Teresa para que seus amigos estrangeiros pudessem dançar ao som de Alok, Daniel Vorcaro reuniu os mais íntimos para mais alguns dias de festa em sua casa luxuosa em Trancoso, na Bahia. Em algumas festas em Trancoso, o clima passava do familiar, inclusive com a presença da então namorada, Marta Graeff, mais conhecida como Peleleca, para o Sem Muito Pudor. Nossa, essas digressões estão ótimas, a redação está linda. De acordo com a reportagem da revista Piauí, uma pessoa que trabalhou na residência conta que nas festas havia galotas de programa estrangeiras falando nos idiomas russos e inglês. Aspas. Muitas mulheres jovens, muitas loiras e uns homens mais velhos. Fecho aspas. Assim, eu corto o meu saco. Se a mulher que estava ali, para ela saber diferenciar russo de ucranianos, ela já sabe que era russo, etc. Então, mas história mal contada, que é possível, mas não é, enfim. Vai saber. Vorcaro havia adquirido a propriedade em junho de 2024 numa transação de 280 milhões de reais. Era quanto valia a mansão dos Habib comprada pelo Daniel Vorcaro, hein? É verdade. Você leu a coluna da Malu Gaspar hoje? Não li. A Malu Gaspar diz assim, eu vou abrir vou abrir você estava lendo o texto. Em russo. Não sabe ler em russo, aí eu até acredito. Abro aspas. O Jacques Wagner era uma espécie de sócio fundador do Master. Fecho aspas. Não sou eu que estou dizendo, está na coluna da Malu Gaspar, e se ela está dizendo, é porque as fontes me forneceram informação. É verdade. Né? A gente tem mostrado aqui, ela tem mantido essa credibilidade. E aí, dentro dessa notícia que foi tratada, lembre-se do seguinte, ele e o Augusto Lima tinham uma amizade também de anos, né? De muitos anos, e a amizade do Jacques Wagner com o Lula é de mais de 40 anos. Faça você a alusão. Talvez você chegue a uma conclusão. A gente aqui ainda não chegou. Qual é a sua, Ricardo? Você já está com uma cara de quem condenou o Jacques Wagner. Eu não condenei ninguém. O Jacques Wagner, para mim, já devia estar há bastante tempo condenado pelo que está sendo mostrado. O Augusto Lima era o cérebro. O Vorcaro era o rosto, era o festeiro, era o que abraçava todo mundo. E o Augusto Lima saiu em 2024, ou seja, deixou a coisa estourar no colo do Vorcaro, que sorrindo, abraçado com Ciro Nogueira em algum Alpe suíço desse qualquer, que aquela foto até hoje, aquela foto abraçadinha, vocês viram? Com o dedinho entrelaçado, aquela foto diz bastante. O tempo passou e eu sofri. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise
direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis, no YouTube.